A paz do Senhor, meus irmãos. Poucas pessoas têm as experiências como as que eu tenho com Deus. Vejo coisas, eu ouço vozes que vêm do céu, eu ouço as vozes dos anjos, ouço vozes celestiais, eu ouço a voz de Deus. Alguns pensam que eu sou louco, mas nós somos loucos por Cristo. Estamos aqui para lutar por almas e buscarmos a salvação dos homens na terra dos vivos. O apóstolo Paulo disse às igrejas para avisá-lo sobre a guerra nos ares, e a igreja no tempo do fim está envolvida em uma grande guerra. A igreja nesse tempo está envolvida em uma luta espiritual. Não temos que fazer guerra contra os vizinhos nem contra os amigos. A nossa luta como cristãos é contra Satanás, que é repreendido em nome de Jesus. Lembre-se de que o apóstolo Paulo vem de uma religião onde ele costumava lutar e matar os irmãos na carne, mas quando ele encontrou Cristo, o apóstolo Paulo revelou uma guerra espiritual que está acontecendo no ar. Essa guerra também está acontecendo na terra e no mar. Uma batalha que se arrasta pelo universo 24 horas sem parar. Meses atrás eu estava deitado e tinha acabado de orar ao Senhor. Pedi para que Ele falasse comigo naquela noite. Depois de orar por algum tempo, eu ouvi o Senhor dizer: Fernando, fique de pé, eu quero te levar para um lugar. De repente, meu irmão, em um piscar de olhos eu estava na glória, e naquele mesmo momento o Senhor estendeu as suas mãos para mim e eu me levantei da cama. Foi quando eu ouvi o Espírito Santo me dizer: Fernando, prepare-se porque nós vamos voar. Fiquei surpreso quando ele me disse isso. Eu me perguntava por que ele estava me dizendo para me preparar porque iríamos voar. Em minha mente eu pensei que talvez fosse o toque da trombeta para o arrebatamento da igreja. Achei que a última trombeta de Deus tivesse soado quando de repente, meu irmão, começamos a voar e subimos aos céus. Viajamos para o primeiro céu, depois ao segundo e em seguida o terceiro céu. Quando começamos esta jornada, perguntei ao Senhor: para onde você está me levando? Vou te revelar algo que ninguém viu. Imediatamente começamos a voar, meu amado irmão, a uma velocidade incrível. Eu podia ver as estrelas e o céu, eu podia ver tudo no universo. Eu vi milhares e milhares de estrelas. Nós estávamos voando no espaço. Após um tempo pude ver que estávamos cruzando as nuvens e entramos no segundo céu. Pude ver milhares e milhares de sombras que se moviam de um lado ao outro. Ali havia muito movimento. Quando chegamos ao terceiro céu, tudo estava em paz, havia tranquilidade. Vi que meus pés não tocavam o solo porque eu estava suspenso no ar. O Espírito de Deus assim me disse: eu quero levá-lo para o acampamento celestial do exército do céu, onde ficam os carros de guerra do exército de Deus. Estamos indo para o local da base de comando e a sede dos anjos guerreiros dos exércitos de Deus. Vou levá-lo a esse campo celestial para visitar o exército do reino dos céus, onde eles são soldados e guerreiros, e você verá com seus próprios olhos. De repente nós nos mudamos para o paraíso de Deus, e ao longe eu pude ver uma linda colina do paraíso, e quando olhei vi centenas de casas celestiais e grandes construções como os acampamentos. Eles eram diferentes das construções terrestres, todas as construções eram bem ordenadas. Quando chegamos, eu estava em um pasto muito bonito e muito verde, e enquanto eu estava neste lindo pasto, eu vi um arcanjo poderoso e brilhante que não tinha asas, aparecendo diante de mim. Eu vi dois tipos de anjos nos céus, e assim, o Espírito Santo me disse: estes são os arcanjos e os anjos. Você tem que observar este arcanjo que não tem asas. Fernando, vou te mostrar tudo o que você tem que saber. Na verdade, esse arcanjo tinha uma vestimenta branca, mas o que me chamou a atenção é que em seu peito ele tem uma couraça que dizia: Santidade de Deus. Ele tinha uma espada muito bonita, toda cravejada de diamantes. Era uma espada forjada em ouro. Quando ele chegou, ele ergueu a espada em sinal de respeito ao Espírito Santo de Deus, e imediatamente o arcanjo me levou a um lugar no paraíso que era a sede do exército do céu. Comecei a observar que essas hostes do céu estavam vestidas com roupas brancas. Cada um deles estava vestido com uma armadura dourada, o que era incrível. Eles pareciam preparados para a batalha. No entanto, eu vim a entender que quando esses anjos guerreiros não estavam na guerra, eles passam seu tempo em louvor, adoração e danças para Deus. Eu os vi cantando para Deus. Eles cantavam para o Cordeiro de Deus pela sua vitória por séculos e séculos. Observei que enquanto eles dançavam com suas pérolas nas mãos, e também vi um anjo que, ao invés de pegar sua espada, ele pegou seu pandeiro. Naquele momento eles pegaram seus instrumentos musicais e começaram a cantar como um coro celestial muito bonito. Eles estavam dando glórias ao Cordeiro de Deus e eles não paravam de cantar, eles não cessavam de dar glórias ao Cordeiro de Deus. De repente eu vi um desses arcanjos que tinha asas. Ele estava ao lado do Espírito de Deus, e ele me disse: você vai ver uma coisa, Fernando.
Prepare-se porque vou levá-lo a um nível de glória que os seus olhos nunca viram. Imediatamente o arcanjo que estava segurando o chofar começou a tocá-lo. Quando o arcanjo tocou o chofar, imediatamente os anjos de guerra que estavam louvando a Deus pegaram suas espadas. Eu vi que todos os anjos de batalha começaram a se alinhar em formação de batalha, eles formavam um alinhamento para a batalha e o Espírito de Deus me disse: Fernando, prepare-se porque você vai testemunhar uma guerra no ar. De repente, as tropas angelicais que estavam alinhadas em formação, desapareceram e eu não os vi mais. Esses regimentos de anjos guerreiros foram enviados e não os vi mais, embora houvesse um vento forte naquele momento. Começamos a nos mover em uma velocidade incrível, na verdade descíamos ao segundo céu aonde houve uma guerra mortal de anjos e demônios. Meu amado irmão, os anjos estavam lutando continuamente e eu vim entender que eles lutavam por nós, eles fazem uso de suas espadas. Você tem que saber que a guerra dos anjos está ligada às orações dos santos na terra. Nestes tempos críticos do fim devemos gastar tempo em oração e devemos orar sempre sem cessar. Na guerra contra as legiões no espaço, vi os arcanjos segurando correntes para prenderem os demônios. Os anjos de batalha fizeram uso de suas espadas desembainhadas, eles rugiam nas batalhas, gritavam e os demônios caíam nos buracos. Eu queria saber o motivo dessa batalha e o porquê desse alvoroço, então o Espírito de Deus me disse para continuar assistindo. Observei os anjos que lutavam e lutavam quando de repente houve uma abertura no céu e o brilho glorioso da luz desceu do terceiro céu iluminando o espaço escuro, e o Espírito de Deus me disse: Fernando, os anjos estão travando essa batalha porque algo grande vai acontecer. Um milagre está chegando para alguém na terra. Fernando, toda vez que está para acontecer um milagre, toda vez que você vai salvar alguém, toda vez que um crente vai receber uma resposta às suas orações, os anjos de guerra têm que lutar as guerras no firmamento. O que você está testemunhando acontece em todos os dias, e dia após dia, de vez em quando para alguém ser tocado, para alguém ser libertado, para alguém ser salvo, para o crente obter uma resposta ao seu coração. Há uma batalha, uma guerra no firmamento entre os anjos guerreiros e as legiões de demônios no ar. Muitas pessoas na igreja não percebem isso porque não veem. O povo de Deus ora e recebe respostas, mas não vê a batalha no espaço dos anjos de guerra contra as legiões do ar que acontecem para que possam receber um milagre. Na verdade há uma batalha acontecendo por cada alma na terra, e por cada homem no mundo espiritual. Venha, vou levá-lo para ver o que causou esta guerra. Vou mostrar por que essa guerra estourou no firmamento. De repente começamos a nos mover em grande velocidade, descemos do segundo céu e entramos no primeiro céu e eu vi a nuvem da terra. Então eu vi no terreno, um pastor em sua casa de joelhos em oração, eu vi esse homem de Deus em oração e ouvi ele dizendo: Em nome de Jesus Cristo, todos os principados, todos os governadores e potestades das regiões, o adversário forte com seus aliados, e todos os espíritos adversos, vocês estão amarrados e derrotados. Em nome de Jesus Cristo, eu destruo toda a fortaleza do inimigo e todos os obstáculos. Meus irmãos, essa é a oração de autoridade e palavras do homem de Deus que causaram uma guerra que eclodiu no espaço e causando uma grande confusão no segundo céu. Então o Espírito do Senhor me disse: Essa oração foi o cataclisma que causou a batalha que você viu. A cada vez que você passa algum tempo em oração, anjos de guerra são reunidos e posicionados contra as legiões no ar. O Espírito de Deus me disse: Quero que você veja o que está acontecendo quando você ora. Meu irmão, vi a glória do Cordeiro descendo. Na verdade foi uma nova unção em forma de óleo que deixou o céu caindo sobre a cabeça do homem de Deus que estava orando. Então o Espírito de Deus me disse: Toda vez que alguém luta em batalhas espirituais, e passa tempo em oração, dou-lhe a unção do céu para ser forte porque ele liberou a unção e precisa ser recarregado para não enfraquecer. E essa carga é a unção de óleo que vem do terceiro céu. Cada vez que alguém luta nesta batalha, eu dou a ele algo novo para alcançarem uma nova unção. Fernando, você deve pegar a armadura e não abandoná-la. Pegue seu escudo, pegue sua espada, calce os sapatos nos pés e pegue a armadura. Fernando, pegue seu capacete e nunca mais largue. Não seja como a maioria dos crentes de hoje. Eles pegam o escudo e amanhã o abandonam. Eles pegam a espada hoje e amanhã eles tiram os sapatos. A armadura de Deus tem que ser completa. Se você não tem a armadura de Deus, você não vai poder lutar. Quando a igreja ora em batalha espiritual, há guerra no céu, pois quando a igreja luta, os anjos de guerra também lutam. Tudo que você ligar na terra está ligado no céu.
Tudo que você solta na terra, solta no céu, e é por isso que é importante ouvir a Deus nesta guerra. Não deixe o inimigo entrar em sua casa, pois muitos dos filhos de Deus têm permitido que o inimigo entre nas suas casas. Há muitos que permitem que o diabo tome conta de suas casas. Seus maridos na casa devem lutar em oração para evitar que o inimigo entre nesta casa. Você não é a cauda, pois Deus o colocou como cabeça. Quando o diabo entra em uma casa, ele destrói a economia e as finanças da família. Haverá fome. Você terá carência. Você diminuirá e sua família estará perdida, porque o diabo primeiro começa tirando a economia e fechando as portas de emprego. Aí a mulher se levanta contra o homem e diz que não tem dinheiro nem para comer, nem ir trabalhar. O cenário é muito triste, e o demônio entra na sala desta família. Houve um demônio que foi conduzido para casa através da porta aberta da legalidade. Ele recebeu uma entrada e destruiu as finanças da família, e ele fez com que a mulher se levantasse contra o homem, para que o homem desta casa perca sua autoridade por causa do desemprego. Ele estava frustrado e não queria mais adorar a Deus na igreja. Irmãos, os cuidados deste mundo podem levá-lo para o inferno. Quando você deixa o diabo entrar em sua casa, ele rouba de sua família. O diabo veio para destruir as famílias. O diabo se levanta contra as famílias que pertencem a Deus. Enquanto o diabo ataca o marido desesperado, haverá uma ruptura entre o homem e a mulher na cama deles. O homem com raiva dorme de costas para a esposa e ela também dorme de costa para o marido, e eu vi o diabo dormindo no meio de sua cama entre o casal que está brigado. O diabo deita na cama entre o casal. Efésios 4, 26, 32 diz assim: Irai-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. E o diabo estava rindo enquanto estava deitado com eles. No dia seguinte a mulher se levantou e gritou com o homem. Desesperadamente o homem tentava se defender. Mas se você não se ajoelhar e entrar no mundo espiritual, você vai fazer tudo na carne. Depois dessa experiência, o Espírito Santo de Deus veio novamente até a mim e me disse: Fernando, vou levá-lo no inferno. Naquele dia acabei de orar, e orei como nunca antes. Minha irmã estava dormindo. Eu mal toquei minha cama quando ouvi a voz do Senhor a me dizer: Levante-se, vamos embora. Comecei a me mover com o Senhor, e Ele me levou a uma colina onde havia uma caverna, e naquela caverna Ele me disse: Essa é uma das entradas, uma das portas do inferno. Venha, vamos entrar. E começamos a entrar na caverna. Escureceu quando estávamos nos movendo. Então o Senhor disse: Não tenha medo. De repente fomos para o inferno, e havia um enorme portão que dizia: Bem-vindo ao inferno, um lugar de tormento. E havia 2 portões enormes e eram muito grandes. E então, quando o Senhor chegou lá, a porta se abriu automaticamente, pois Ele pode entrar e sair, pois Ele tem as chaves do inferno e autoridade sobre a morte em suas mãos. Enquanto entramos, o Senhor me disse: Vou levá-lo a este lugar para revelar algo que você nunca viu. Imediatamente começamos a percorrer as cavernas. Na verdade eram cavernas dentro de cavernas. Eu vi muitas cavernas. Estava escuro. De repente, meu amado irmão, chegamos a uma porta que se abriu automaticamente. A primeira coisa que meus olhos viram no coração do inferno era uma mesa. Uma mesa de pedra muito grande, e em frente à mesa de pedra havia um trono de pedra, e percebi uma nuvem negra que cobria o lugar. E então o Senhor me disse: Fernando, estenda sua mão em direção ao trono. E quando estendi minha mão em direção ao trono, pude ver uma inscrição naquele trono. Foi quando eu vi um brilho de luz saindo do centro de minhas mãos. Desse lugar começa a sair algo como um buraco, e eu vi o diabo sentado em seu trono no inferno. Fiquei surpreso, meu amado irmão, porque da minha mão havia uma luz central resplandecente iluminando o trono de Satanás e o inferno. O Senhor o repreendeu. Quando ele estava sentado em seu trono com o cajado na mão, o diabo começou a gritar comigo e disse: Cachorro maldito! O Senhor Jesus Cristo veio com um bordão, e o colocou à sua frente e disse: Não toque nele. O diabo disse ao Senhor: Dá-me permissão para tocá-lo por 1 minuto, eu vou despedaçá-lo, vou despedaçar esse cachorro, ele me causou muitos danos, ele está indo nas igrejas dizendo para ler a Bíblia, passar tempo em oração, e procurar a face de Deus. E quando essas igrejas oram, o reino do inferno treme e estremece. Não há necessidade de ser uma grande igreja para fazer o inferno tremer, apenas uma pequena igreja passando um tempo na frente do rei. Pelo rei podem fazer o reino do inferno tremer.
Golias não era o problema, pois Davi sabia que poderia o derrotar, o seu problema já estava resolvido em nome de Jeová. Davi teve aquela revelação do mundo espiritual, o diabo pediu ao Senhor permissão para me tocar, mas o Senhor recusou. Então rapidamente eu vi o diabo me cercando e ele me disse: Vou despedaçá-lo, vou matá-lo, porque você é um cachorro, profeta maldito. Vou fazer guerra contra você e eu vou te matar. E o diabo dizia ao Senhor: Por favor, deixe-me tocá-lo. Ele não é perfeito, ele tem erros e falhas, só que o Senhor cuida dele e o ama. Deixa-me encostar nele. E então o Senhor disse a Satanás: Fique calado, se cuido dele é por causa do meu amor e da minha misericórdia. Finalmente, meu amado irmão, vi Satanás convocando os seus governadores, seus principados e potestades. O diabo começou a chamar seus anfitriões, e o Senhor me disse: Quero que você observe o que vai acontecer aqui. Ficamos de lado, e vi Satanás enfurecido e cheio de raiva. Ele se reuniu e disse aos seus governadores: Saiam, e façam guerra contra essas igrejas que jejuam e oram. Igrejas que não obedecem a Deus devem ser ignoradas, porque já pertencem a nós. Estamos em guerra contra as igrejas que estão sempre obedecendo a Cristo. Vão agora, vão. Imediatamente eu vi governadores, principados e potestades em movimento. Os principados começaram a sair e os poderes começaram a sair também, e então eu vi as hostes de Satanás aparecendo de diante do diabo, para obterem precisão sobre sua missão. Um deles, um poderoso demônio, veio a Satanás e disse: Senhor, qual é a minha missão? Torne-se humano, entre na igreja e cause divisão entre eles, os coloque uns contra os outros. Vista uma mini saia e tente seduzir estes pastores. E um outro demônio apareceu e o diabo disse: Esta é a sua missão, torne-se rebelde e entre na igreja. Ataquem as igrejas que jejuam e oram, são elas que estão nos causando dor de cabeça. Aqueles que procuram a presença de Deus, vai e destrua suas cercas, vão para a guerra contra eles. De repente, meu amado irmão, eles começaram a sair e o diabo começou a rir e disse: Você vê isso? Eu ergui um muro de pedra diante do meu trono, e você é o sexto na lista de nomes de muitos pastores que estão fazendo guerra contra o meu reino. E na outra pedra escrevi os nomes dos pastores que já estão indo para o inferno. Eles já caíram em desgraça porque começaram no espírito, e acabaram na carne andando em devassidão. Suas igrejas são minhas, porque são meus troféus. Quando um cristão vive uma vida de oração, quando um cristão está sempre jejuando, quando um cristão sempre lê a Bíblia, ele o considera um troféu para o inferno. E todo demônio busca ganhar sua alma. É por isso que você deve estar vigilante. Se você começou no espírito e agora está na carne, volte para o Senhor, ou o inimigo pode levar sua alma para o inferno. Se você vive pecando e pensa que está indo para o céu, irmãos, não acreditem nisso. Então o diabo me disse: Vou fazer guerra contra você, eu vou te separar, vou destruí-lo. Porém, se você negligenciar por um segundo a sua devoção diária de oração, se você negligenciar por um minuto sua obrigação diária de ler a Bíblia, eu entrarei e matarei sua esposa. Se você negligenciar por um segundo sua caminhada com Deus, eu matarei os seus filhos, vou despedaçá-los e torturá-los 7 vezes mais cruelmente. Então o Senhor disse: Filho, levante-se, fique alerta, e avise a minha igreja, alerta meu povo para que se levante, porque o inimigo não quer que venham para o meu reino. Diga ao meu povo que se preparem em jejum e oração, eles devem travar esta guerra. Não se deixe seduzir pelo diabo, não caia nas armadilhas do maligno. Eu vi poderes de governadores do inferno, surgindo de diante do trono de Satanás, um após o outro, perguntando sobre as igrejas que seriam alvo. O diabo disse: Eu os tenho em minhas mãos, já são meus e não há mais nada a fazer contra eles. Eu não me importo com eles. Estou preocupado com as igrejas que jejuam e oram, aquelas que vivem em santidade. Essas são as igrejas que me preocupam. Vai e corrompam eles. Então Deus disse: Venha, quero que observe algo. Nesta visão, acredito que vi um espírito impuro dizer à minha esposa que ela é muito feia. Desafiei o espírito impuro, fiz ameaças e o repreendi. Eu disse: minha esposa é linda para mim. Naquela mesma noite Deus se manifestou para minha esposa e disse à minha esposa como uma senhora cristã deveria se vestir. Naquele dia, quando minha esposa acordou, ela estava chorando e me disse: eu vi uma saia longa e uma blusa decente. Que o nome do nosso Senhor seja louvado sempre. Que possamos estar sempre sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo em nossas vidas. Amém.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6.